Aí, que país é esse? Ou melhor, a pergunta que eu quero fechar aqui, ou que eu quero, com a qual eu quero abrir essa discussão de hoje é: o que há de errado com o mundo? Porque essa é a pergunta que está por trás ali, já estou adiantando o processo aqui, tá? Quando você pega a música do Legião Urbana, poderia ter usado aqui Podres Poderes do Caetano Veloso, só não usei porque tem uma outra palavra lá que poderia escandalizar vocês, então achei melhor não usar, né? Mas Podres Poderes do Caetano começa assim: enquanto os homens exercem seus podres poderes, motos e fuscas avançam sinais vermelhos, perdem os verdes, somos uns boçais. Já começa com os dois pés no peito. Poderia usar aqui também plebe rude. Quem lembra da plebe rude aqui? Eu estou denunciando a minha idade aqui, né? Até quando esperar, né? Até me ajoelhar, enfim. Vocês se lembram disso? O pessoal aqui ouviu, vocês só não estão querendo revelar a idade de vocês, como eu estou aqui agora. A pergunta é: o que é de errado com o mundo aqui? E essa pergunta aqui não é uma pergunta nova, é uma pergunta já um tanto quanto antiga. Conta-se dentro da sua biografia, né, que Chesterton, Gilbert Keith Chesterton, mais conhecido como G.K. Chesterton, né, que escreveu o livro chamado Ortodoxia, entre outros, ele foi perguntado, no início do século passado, ele foi consultado, assim como outros tantos intelectuais da sua época, dentro da Grã-Bretanha, foi perguntado pelo jornal London Times sobre qual era o problema do mundo. Né? Essa pergunta, o que há de errado com o mundo? Essa foi a pergunta feita pelo London Times, isso há mais de um século atrás, ou cerca de um século atrás. Qual vocês acham que foi a resposta do povo? Alguém sugere alguma resposta para essa pergunta? O que há de errado com o mundo? Pensa um pouquinho. Falta de amor, falta de respeito, sim. Sim, falta de amor, falta de respeito, a gente pode colocar dentro dessa lista bastante grande. Falta de Deus, ok. Né? Estamos indo mais para a origem aí. Intolerância, o que mais? Ok, um mau gerenciamento do tempo, né? Uma má administração do tempo, pode, digamos, ok, alteração de valores, né? Mudança de marcos, por assim dizer. Ok, está tudo dentro. Se a gente fosse sintetizar isso numa palavra, seria qual? Opa, natureza humana. Então, se você resumisse isso numa palavrinha só, Sandra, qual seria a resposta? Essa foi a resposta do Chesterton. A resposta dele foi essa: prezados senhores, atenciosamente, Chesterton. Esse é o problema do mundo. Deixa eu falar uma coisa para vocês que talvez vai te assustar no primeiro momento. Você quer tornar essa igreja muito melhor? Manda o André embora. A igreja vai melhorar, assim, absurdamente. Deixa a Elaine você pode deixar. Tá? Mas manda o André embora. A igreja vai melhorar muito de um domingo para o outro. Estou falando de mim, tá? Não vou falar de você, porque, afinal de contas, seria deselegante da minha parte. Mas esse é o ponto. Eu sou o problema. O que há de errado com o mundo? Eu sou o que tem de errado com o mundo. Essa é a questão aqui. Né? Quando a gente pensa, a gente trabalha um pouquinho em cima da história, dessas duas histórias que a gente vai ver hoje, não dá para você articular uma resposta que não foque nesse problema. Eu sou o problema. As duas histórias que a gente vai ver hoje, né, o privilegiado e a marginalizada, no original, eu gosto mais do título no original porque ele tem uma força maior, né, que é o insider, é o cara que está dentro do sistema, e the outcast, o pária, aquele que está fora, aquele que está para lá da margem, né? Então ele tem uma força um pouquinho maior, mas está certo, né? O privilegiado e a marginalizada. Eu não sei quantos de vocês já passaram por esse capítulo no livro Encontros de Jesus, aqueles que estão lendo o livro. Quem já passou? Então vocês sabem que esse capítulo ele vai falar sobre quem? Sobre a mulher samaritana e sobre Nicodemos. Né? Dois personagens muito interessantes. E é curioso ver que o Keller propõe que essas duas histórias não deveriam jamais ser vistas, analisadas à parte uma da outra. Porque elas tratam basicamente do mesmo problema, embora os cenários sejam bastante diferentes e distintos. A gente vai ver esse mosaico que ele vai montar, e me parece que ele tem razão, pela forma como João
vai construindo a sua narrativa no seu evangelho, né? Muito bem, o drama desses dois, né, tanto da mulher samaritana como do fariseu de Nicodemos, pode ser sintetizado nessa pergunta: o que há de errado com o mundo? Os dois estão vivendo os seus dramas, não estão? Quem já passou pela leitura, quem já leu o Evangelho de João, já passou ali pelo capítulo 3, ali que fala de Nicodemos, depois pelo capítulo 4, que é talvez um dos momentos mais bonitos das Escrituras, né? Aquele encontro de Jesus com a samaritana, é um negócio fantástico, é um cenário maravilhoso. Você percebe ali a inquietação. Aliás, em todos os encontros que Jesus tem com as pessoas, existe alguma inquietação sendo tratada. E, basicamente, o cerne dela é isso aí: tem alguma coisa errada no mundo, eu estou querendo entender o que é. E não adianta você procurar fora de você. Essa é a questão aqui que Jesus vai levantar, né? Então, são duas histórias que parecem ter essa ligação significativa, né? O privilegiado Nicodemos, um homem forte do establishment judeu. Nicodemos era um fariseu e ele participava, ele fazia parte do Sinédrio. O Sinédrio era aquele órgão máximo dentro da cultura judaica que regulava, que lidava com as questões religiosas, políticas, de jurisprudência. Não era só a turma sacerdotal ali, mas dentro da cultura judaica tudo está muito integrado: política, religião, economia, cultura, está tudo interligado, é tudo entremeado. E o Sinédrio, eles apitavam sobre essas questões. Então eram homens profundamente conhecedores da lei mosaica, porque a lei mosaica ela regulava todas essas questões, não só a religião. Falava sobre política, falava sobre governança, falava sobre economia. Tinha até as leis sanitárias, né? Se você parar para analisar ali dentro do Pentateuco, você tem leis sanitárias especialmente para o período em que o pessoal estava no deserto. A preocupação de Deus era tão grande com o bem-estar do povo que até legislação sanitária tinha. Um negócio fantástico, né? Quem já leu bem o Pentateuco, já passou por ele, vai perceber esse cuidado de Deus. Então, Nicodemos faz parte dessa classe. Pessoalzinho nervoso, pessoalzinho top, pessoal que está no núcleo do poder, no núcleo decisório da nação. Talvez Nicodemos estivesse no Senado. É o cara do Senado. Né? Como diz a música, talvez se Renato Russo fosse colocar Nicodemos em alguma instância da música dele, Nicodemos está lá no Senadão. Né? Nosso Senado não está dando motivos para muita alegria para a gente ultimamente. A gente tem que orar mais pela nossa nação. Talvez hoje, no final dessa aula, a gente consiga fazer isso, se a gente se lembrar. Tá? Mas você também tem a marginalizada, a samaritana, que é rejeitada entre os rejeitados. Não é que ela está no borderline, no limite da sociedade. Ela está para lá do limite. A gente vai ver por quê. Né? É rejeitada entre os rejeitados. O negócio é trash. O negócio é difícil, é pesado, tá bom? Eu vou passar aqui agora para vocês vou projetar para vocês aqui um excerto aqui do livro do Keller, que eu achei muito interessante, que eu acho que a gente precisa ler para compreender um pouquinho toda essa ambientação e o foco desse tempo juntos aqui hoje. Né? O problema sou eu, mas esse problema sou eu tem uma ligação com uma questão que inquieta muita gente, que é a questão do pecado. Falar de pecado é um negócio que sempre causa urticária na gente. A gente fica meio inquieto. Né? A gente não gosta de lidar com esse assunto, mas é um assunto que precisa ser lidado. Para que haja boas notícias, para que haja as boas novas do Evangelho, eu preciso lidar com o quê? Com as más notícias. Eu preciso primeiro entender qual é o problema, para entender a boa solução que Deus proporciona. Então vamos dar uma olhadinha nesse texto aqui. É um excerto que eu peguei da versão eletrônica, tá? Então talvez você não encontre no seu livro na mesma página que eu estou citando aqui. Tá? Eu estou pegando o e-book, tá bom? Não há como falar desses encontros sem tocar no assunto do pecado. Eu sei que as palavras pecado e pecador carregam certa bagagem cultural e por isso entendo a razão das pessoas se encolherem quando ouvem um cristão pronunciá-las. Já vai montando aí esse cenário na tua mente para a gente discutir um pouquinho sobre isso. Essas palavras, infelizmente, têm sido usadas para marginalizar e objetificar aqueles que não são cristãos. É fácil dizer, ou mesmo pensar, né? Você não é somente alguém que não concorda comigo, você é um pecador. É uma palavra que tem sido usada por aqueles que colocam-se num padrão moral mais elevado falso,
para dali julgar as pessoas abaixo de si. Se você é um pecador, mas por implicação eu não sou, ao invés de promover um diálogo verdadeiro, abrindo-me genuinamente para as suas indagações, eu marginalizo você. Obviamente, creio que esse entendimento sobre pecado está errado. O entendimento bíblico adequado sobre pecado é muito mais radical e amplo que este. É um entendimento que nunca pode ser usado como arma, pois se voltará contra qualquer um que tentar utilizá-lo dessa forma. Biblicamente, ninguém escapa do veredicto de ser um pecador. E este é o ponto dessas duas histórias. É aí que elas se unem, é aí que elas se sobrepõem, é aí que elas têm o seu fio condutor, a sua espinha dorsal, e elas são semelhantes. Conversava com uma pessoa recentemente que teve um problema muito sério. O pai, alguns anos atrás, adulterou, abandonou a família, e essa pessoa cresceu com a mãe, com irmãos, debaixo de uma situação muito difícil. E carrega até hoje, né, todo esse desconforto, essa dor por conta do que aconteceu no passado com o pai, né? E conversando com ele sobre algumas questões, sobre as influências, sobre o impacto disso na vida dele e tudo mais, num determinado momento eu cheguei e perguntei para ele assim: escuta, sabe qual é a diferença entre seu pai e eu? Puxei a discussão, né? Eu queria pontuar algumas coisas para ele, né? Porque é sempre o pecado do pai, o pecado do pai, o pecado do pai, aquela pressão, aquela inquietação em torno disso. Eu falei, sabe qual é a diferença entre o seu pai e eu? Eu falei, já puxei para mim, né? Ele falou, é difícil falar, né? Eu falei, não é difícil não, não existe diferença alguma. Não existe diferença alguma. A única coisa que eu posso fazer é louvar a Deus, agradecer a Deus por ainda estar preservado e pedir a Ele que me sustente e me fortaleça para não cair. Mas nada me separa, nada me difere do teu pai, sou tão pecador quanto ele. O fato dele ter executado o pecado e eu não me torna melhor que ele. Me torna tão dependente da graça de Deus quanto ele é. Eu nunca tinha pensado dessa forma. Eu falei, então pare e pense dessa forma, porque isso se aplica a você também. Você se colocou num padrão, num patamar moral aqui, e você enxerga teu pai lá de cima. De fato, o que ele fez foi terrível e machucou demais vocês. Agora, lembre-se que a tua disposição é uma disposição de perdão, independente dele merecer o perdão que você tem para oferecer. Porque não foi exatamente isso que Jesus fez na cruz com a gente? Ou será que eu merecia alguma espécie de perdão quando Jesus foi pregado na cruz? Não, eu vou me deixar pregar aqui na cruz porque o André merece. Eu vou me grudar aqui porque o que me gruda na cruz é o merecimento, a meritocracia do André. Esquece. O que segura Jesus na cruz é o amor dele. É o amor de Deus e nada mais, né? Então, percebe que essa questão, a gente sabe disso. O que eu estou falando para vocês, gente, não é novidade. Não é novidade para mim, não é novidade para vocês. Vocês já sabem, nós já sabemos disso. Mas percebe que no dia a dia parece que as coisas funcionam um pouco diferente. Não é verdade? A gente não tende a fazer um juízo de valor e enquadrar as pessoas nessa régua moral, que muitas vezes tem mais lastro comigo do que com Deus. Eu lembro de uma vez estar conversando com uma pessoa muito próxima, que também sofreu horrores, ouviu a mãe, que é muito crente, ser maltratada de uma forma muito intensa por um parente. E essa pessoa, o parente não era cristão, a mãe era cristã, e essa pessoa era cristã também, e ela falou assim, eu nunca vou perdoar o fulano de tal, parente, pelas coisas que ele fez para minha mãe. E eu falei assim, sendo você alguém tão abençoada, guardada por Deus e perdoada dos seus pecados, você tem o direito de dizer que vai sonegar perdão? Percebe? A gente tem essa escala. E vamos falar a verdade, todos nós temos uma lista negra na mente, não temos? Você tem os nominhos na sua lista negra. Tá? E sempre que essa pessoa dá uma pisada de bola, você aciona a lista negra. Passou dos limites de novo. E aí você começa a pensar em formas de purgar esse mal da sua vida. Aí é cortar relacionamento, aí é ficar de bico com a pessoa, aí é fofocar muitas vezes. E aí tem aquela forma mais espiritual de falar mal do outro, né? André, nós precisamos orar pelo João Marcos, que ele está com um problema
Eu não estou a fim de orar pelo João Marcos. Eu quero é explorar a deficiência dele, porque explorando a deficiência dele, às vezes eu me sinto até mais apaziguado em relação às minhas próprias deficiências. Bom, vou mandar aqui, tá? Porque senão o nosso tempo vai... né? Vamos entrar no texto, então? Primeiro a gente vai ver a marginalizada. Eu vou projetar aqui. Capítulo 4, verso 7 de João diz o seguinte: Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Vamos lembrar do contexto aqui, Jesus está em trânsito e ele está passando por Samaria, voltando para Galiléia, tá bom? E normalmente os judeus não passavam pela Samaria. O que eles faziam? Eles contornavam, tá? Por quê? Porque os samaritanos eram um povo mestiço, mestiço de judeus com cananitas, era um povo considerado impuro, tanto em termos étnicos, né, não tinha um sangue judeu puro, como também impuro nas suas práticas religiosas. E de fato era um povo sincrético, que misturava lá elementos da religião judaica com elementos da religião cananita. Era uma várzea aquilo ali, literalmente. Então os judeus não se davam com os samaritanos. Mas Jesus passa por ali. E chega mais ou menos na hora do almoço, meio-dia, está cansado da viagem, sede, fome, para nesse poço, ao meio-dia, hora mais quente do dia, enquanto os discípulos vão comprar ali um lanchinho ali no vilarejo mais próximo. E chega a mulher samaritana aqui. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. E os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. A informação é bem clara ali, né? Ela está ali de propósito. Não é só essa questão étnica, não, tem mais questões também. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você teria lhe pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com o que tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, mas nem precise voltar aqui para tirar a água. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. É muito interessante essa cena aqui. Ela tem uma série de elementos muito sutis, belos, complexos. Se você analisa a cultura vigente, se você analisa o que de fato é aquela realidade patriarcal, social, xenófoba na qual Jesus vivia. Vou analisar um pouquinho alguns elementos, ou pelo menos 2 elementos centrais aqui dessa cena. O primeiro deles é que Jesus inicia a conversa. Qual é por que isso é extraordinário nessa cena? Quem tem aí alguma sugestão para fazer? Por que é extraordinário que Jesus, que um homem, inicie uma conversa com uma mulher? Ele quebrou um paradigma ali. Na verdade, ele quebrou vários paradigmas. Ele rompe várias barreiras ali. Quais são essas barreiras que Jesus rompe ao conversar, ao iniciar a conversa com ela? Primeiro é uma mulher. Primeiro a barreira do gênero, por assim dizer, né? Talvez não seja o primeiro, mas a barreira do gênero já vem logo em mente. Segundo, porque era uma barreira étnica. Barreira moral. A gente poderia falar que ele rompe uma barreira social também? Social, cultural, religiosa? Com uma pergunta, Jesus dá um chutão nessas barreiras. Ele chuta tudo. Por favor, me dê água. Você pode me dar água para beber? Como? Como assim? Com uma pergunta.
Então perceba que essa ação, essa intencionalidade de Jesus na direção dessa mulher, ele passa por cima de uma série de barreiras. Aí a gente já tem muita coisa para dialogar. Nós não temos tempo para ficar só nisso. Mas perceba que ele já está lidando com uma pessoa que é rejeitada dentro do seu próprio contexto. Né? E apesar dela ser uma pessoa rejeitada dentro do seu próprio contexto, Jesus demonstra empatia por ela. O início da conversa, a maneira como Jesus vai construindo o diálogo, mostra que ele tem o quê? Um cuidado, né? Um acolhimento, ele é caloroso na sua conversa, ele não chega com os 2 pés no peito. Mas vai chegar um momento que ele vai confrontá-la. Mas nem por isso ele é rude, ele é intransigente. Ele não chega num patamar moral superior, embora ele de fato estivesse num patamar moral superior, esteja. Mas não é um olhar de cima para baixo. Você pode me dar água, por favor? Preciso matar a minha sede. Né? E ela se inquieta com aquilo, e aí vem todo aquele diálogo muito interessante aqui. Né? Mas esse é o ponto. O primeiro ponto é que Jesus inicia a conversa, ele rompe diversas barreiras, essas barreiras que nós já citamos aqui. Né? Ele deliberadamente derruba essas barreiras. E o segundo ponto interessante aqui, é que ele realmente a confronta, e a confronta no âmago do seu problema. Ok, vamos conversar. Oi, Yara. Imagina, se não, né? Não, ela está perplexa, é uma perplexidade atrás da outra. A cada frase nova, a cada interação no diálogo, ela toma um susto. E esse susto, mas não é um susto que causa terror. É aquela do que se trata isso, afinal de contas? Né? Alguém já ouviu o disco Vento Livre aqui? Eu não trouxe, infelizmente eu acabei esquecendo de trazer. E aí seriam muitas músicas no mesmo dia. Né? Mas a música sobre a mulher samaritana, o disco Vento Livre, que é uma cantata feita por Vencedores por Cristo a long time ago in a galaxy far, far away, tá? É de um primor, é de uma delicadeza, porque conta a história do ponto de vista dela. Eis-me aqui outra vez, nesse sol de escaldar, volto ao poço para a água buscar. Minha vida é buscar. Minha vida é buscar, Yara, me ajuda aí. Estou cansada de mim, até quando não vejo fim. Tantos amantes na vida, fugaz alegria, tão o quê? Tão curto prazer. Quanto mais tenho, mais quero, já me desespero, não sei o que fazer. Eis ali um homem, parece um judeu, está sozinho, cansado de andar. Até falou comigo, água me pediu. Acho estranho querer conversar. Não me tratou como os outros, falou como gente, chegou-me a dizer: se você soubesse quem sou, água me pediria, e a água da vida eu daria a você, daria razão para viver. Obrigado pela ajuda, eu não teria conseguido sem o apoio. Percebe? É o ponto de vista dela aí. Fantástico. Perceba que Jesus começa rompendo as barreiras, mostrando para ela: estou disposto a dialogar com você, você é gente, você merece a minha atenção. E lá no finalzinho é que ele entra no problema. E quando ele entra no problema, ele fala assim: tá bom, vai chamar teu marido para a gente conversar sobre a água que mata a tua sede. E o mais interessante é exatamente... enquanto eu estava marcado, né? Vamos falar a verdade, enquanto eu estava marcado, né? Na agenda de Jesus, hoje é o dia de encontrar com a samaritana. Ok, beleza. Ela não está sabendo de nada, mas eu sei. Porque o encontro se dá ao meio-dia, uma hora terrível, uma hora em que ninguém sai para pegar água no poço. Por que ela vai ao meio-dia pegar água no poço? Para não encontrar ninguém. Para não ser hostilizada. Eu fico imaginando ela chegando e ver um homem ali e falar: meu Deus, quem será que é? O que eu vou ouvir hoje? Está vendo a sede dessa mulher? Ela está sedenta de significado. A vida dela não tem significado. E como ela orienta a vida dela? Como ela orienta a busca de significados para a vida? Através de relacionamentos. Poderia ser qualquer outra coisa ali.
Poderia ser a profissão, poderia ser o cônjuge, poderia ser o sucesso, poderia ser dinheiro, poderia ser... enfim, você pode colocar qualquer coisa, mas perceba aí a relação idolátrica dela. Eu preciso de um relacionamento para me dar sentido. Tentou primeiro, não deu. Segundo, terceiro, quarto, quinto, e já está no sexto. E o sexto nem marido é. Inquietante, né? Jesus vai no âmago da questão. Fala, isso não vai resolver o seu problema. Né? Muito bem, vamos tratar aqui rapidamente dos significados, embora a gente já tenha trazido um pouquinho, da metáfora com água. E eu quero dizer para você o seguinte, aqui fazer só um alerta, tá bom? A despeito do que tem sido, ou foi falado recentemente por aí, quando Jesus usa a metáfora água, é água mesmo. Ele não está falando de qualquer outra coisa que não seja água, H2O. Mas a questão é que, por que Jesus usa a metáfora da água? Primeiro que ele está num poço. Ele está usando elementos que estão ali, do lado. Quem vai a um poço ao meio-dia pegar água é porque está com muita sede. Você tem que ter uma disposição lascada para poder andar. Pense um pouquinho no Nordeste, naquela situação do pessoal que anda quilômetros, às vezes, com um balde ou um latão d'água na cabeça para poder matar a sua sede. Você não anda 10, 15 quilômetros ao meio-dia, no horário mais quente do dia, para pegar água, porque você gosta de fazer isso, porque é gostoso, porque faz parte da sua rotina diária esportiva para você perder peso, ficar em forma, ou seja lá o que for. Você faz porque é necessário. Né? A ideia de que é algo vital para o ser humano. Jesus está usando um elemento que é vital para o homem. Trata-se também de algo gerado no interior do ser humano. Quando ele fala de rios de água viva fluirão de você, ele está falando que a água não é só vital. A água que eu tenho para te dar, ela não só é vital para você, mas ela é gerada no seu interior. E ela tem uma fonte externa. É vital, é gerado no seu interior, mas a fonte é externa. E é uma fonte única, não é qualquer fonte. E não pode ser uma fonte adulterada. É uma fonte única. Então, esses três significados estão presentes aí na metáfora. Né? Trata-se de algo vital, trata-se de algo gerado no interior do ser humano, e há apenas uma fonte. Então, o que será que Jesus está propondo aqui para a marginalizada, então, ao falar isso aí? Considerando a metáfora, o que será que Jesus está propondo para ela, para a samaritana? Ele está usando uma metáfora, e que ela ainda está entendendo. No começo ela não entende muito. Né? Mas qual é a proposta clara de Jesus? Que talvez, quando ele emenda a recomendação ou a sugestão de que ela vá procurar, que ela vá trazer, vai buscar o seu marido, a ficha dela de repente cai. Ou começa a cair. Qual é a proposta de Jesus aqui? Pense, você está morrendo de sede. Você precisa de água para viver. E alguém chega para você, eu tenho uma água que mata a sua sede. Uma água viva que mata a sua sede. O que Jesus está querendo propor com isso? Eu falei, da mesma maneira que você precisa de água, para matar a sua sede física, eu tenho a água que mata a sua sede espiritual. Eu tenho a água que resolve a inquietação do seu ser. É essa a proposta de Jesus. Eu tenho para você aquilo que é básico e vital para a sua espiritualidade, tanto quanto a água que está ali no poço, é essencial para a sua vida física. Essa é a ideia aqui. É algo sem o qual você está completamente perdido. Se você não beber água, você morre. E se você não der da água se você não pegar, se você não usufruir da água que eu tenho para lhe dar, para te oferecer, você também morre. Essa é a questão aqui. Tudo isso numa metáfora de água. Jesus era bom, né? Jesus sabia falar muito com pouco, né? E ser compreendido. Né? Muito bem, dá uma olhadinha aqui nesse outro excerto aqui do texto do Keller. Eu peguei vários excertos dessa vez, porque realmente eles contribuem muito com o cenário e explicam bem se a gente precisar ficar trabalhando por caminhos mais tortuosos aí. Né? Olha só que interessante. O que Jesus está fazendo aqui? Certamente, nessa mulher com seu longo e sórdido histórico sexual, encontramos alguém que se encaixa perfeitamente no nosso entendimento tradicional do que é um pecador. Aquilo que o Cristo falou. Alguém que está vivendo dentro do pecado da moda. Né?
Estaria Jesus tentando humilhá-la ao falar sobre a questão do marido, especialmente? Não. Pois se fosse esse o caso, ele jamais quebraria as barreiras sociais sobre reputação, iniciando um diálogo com a samaritana do modo como fez. Assim, qual seria a razão da mudança abrupta de assunto da água viva para os relacionamentos dela? Quando ele sai da analogia com a água viva e fala para ela assim, olha, tá bom, vai buscar o seu marido para a gente conversar sobre isso. Por que Jesus muda abruptamente, aparentemente, muda abruptamente de assunto, né? O fato é que Jesus não está mudando de assunto, ele a está cutucando. Algo que nós atualmente não sabemos fazer muito bem. Ou a gente cutuca, na verdade, dando coice, cotoveladas, ou a gente prefere não cutucar, porque afinal de contas a gente não quer ser invasivo na vida da pessoa. A gente lida com isso na nossa sociedade hoje em dia ou não, gente? A gente deixa que os nossos escrúpulos nos levem para uma situação de omissão, muitas vezes. Eu não quero ferir a pessoa, não quero falar. Não. Puxa, o André viu alguma coisa em mim, né? Pô, André, sei lá, o André ele é muito nervoso no trânsito. Ele foi um dia andar de carro comigo e me viu ali fazendo algumas manobras arriscadas, né? Colocando a minha vida em risco e a vida dele, que estava pegando carona comigo. Mas eu falei, melhor não falar nada, porque vai que ele fica nervoso assim comigo, aí lascou, né? Mas perceba que nós estamos unidos, nós temos um vínculo familiar, espiritual, que autoriza o André como irmão em Cristo a me chamar a atenção. André, você está com algum problema? Você está com alguma dificuldade? Você está inquieto com alguma coisa? Ele não vai trabalhar simplesmente o meu comportamento, mas ele vai tentar detectar alguma coisa no meu coração que naquele momento me faz agir de uma maneira errada. Ele fala, cara, estou vendo você dirigir meio nervoso, eu estou vendo você um pouco nervoso, isso se manifestando aqui no trânsito. Está acontecendo algo? Ele está assumindo um risco ao fazer isso? Sim ou não? Por quê? Porque eu posso reagir mal. Agora, a minha reação ruim é culpa dele? Se ele está fazendo essa abordagem preocupada, interessada? Não, a minha reação ruim é problema meu. Outra atitude poderia ser, melhor, então não vou falar nada, né, não vou discutir nada. Ou então eu falo, cara, você é louco, meu! Olha o que você está fazendo! Às vezes você precisa dar dependendo do grau de intimidade, você tem que chegar junto mesmo com mais força. Mas se você não tem esse grau de intimidade, fazer isso pode soar muito agressivo também. E aí surge um segundo problema. O primeiro problema é o nervosismo que me leva a dirigir mal. E o segundo problema é a agressividade com a qual você tentou tratar a minha agressividade. Jesus não está fazendo nenhuma coisa nem outra. Ele está trabalhando pontualmente, elegantemente com essa mulher, até porque o histórico dela exige esse cuidado, exige esse tato. Com Nicodemos a coisa vai ser um pouco diferente. Mas com ela não, ele tem esse tato, ele tem esse cuidado. Mas percebam, quais são os perigos aqui? Ou omissão, eu não vou falar porque eu não quero me queimar, porque eu não quero parecer deselegante, porque eu não quero sair mal na foto. Ou então uma entrada muito dura na vida da pessoa. Agora, percebam, a agenda de Deus para a gente vai nos propor a saída da zona de conforto. Deus vai tirar a gente da zona de conforto. E no primeiro momento, vai ser desconfortável. E talvez seja desconfortável até no segundo, terceiro, quarto momento. Mas nem sempre vai ser desconfortável. Eu fico pensando que talvez o maior exemplo, depois além do próprio Senhor Jesus, né, que se esvaziou da sua glória, aquilo que dentro da teologia a gente chama de kenosis, Deus saiu da sua zona de conforto para salvar o homem? Totalmente. Deixou temporariamente, abandonou temporariamente a sua glória, assumindo uma forma de servo humilde, para poder cumprir um propósito. Paulo é um outro exemplo interessante. Foi sacado da sua zona de conforto. Tinha um status, tinha uma posição, era respeitado, era, digamos, admirado, tinha autoridade, era temido. Talvez ele
tivesse naquele conjunto ali que aparece ali em Atos capítulo 7, 8, né? Especialmente ali dentro da morte de Estevão, quando ele está acompanhando todo o processo. Se você olha Paulo ali, eu falei, esse é o cara que todo mundo quer ser, todo judeuzinho queria ser como Paulo. Poderoso, influente, temido, ouvido. E aí vem Damasco. E aí vem Damasco. E é por isso que ele vai falar, tudo que eu tinha, tudo que eu era, eu considero isso como esterco. É essa palavra que ele usa, esterco, diante de tudo que eu ganhei em Cristo. Mudança de paradigma, que impulsiona a ação. Um dos grandes problemas da igreja atualmente é que ela não tem coragem de ser aquilo que ela foi chamada para ser. E a igreja somos nós. A igreja se calou, tem se calado nos últimos 150, 200 anos. Ela se acomodou a ser, digamos, parte ou fazer parte da cosmovisão predominante no Ocidente e deu os braços com os sistemas de poder, deixou de exercer sua voz profética, deixou de assumir o ônus de falar aquilo que as pessoas não gostam de ouvir muitas vezes, mas com jeito, com tato, com precisão. E hoje as igrejas estão lutando, aquelas que lutam para sair da sua visão de gueto, entendendo que elas têm um papel sim na sociedade. E o papel é esse, é romper as barreiras para falar do amor de Deus. Isso tem preço, é simples. Mas a gente precisa passar para Nicodemos agora. Tá? E vamos ver que Nicodemos também tem um problema bem interessante. Vamos lá para João 3, né? Vamos ler aqui rapidinho. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. A gente vai falar um pouquinho desse perfil de Nicodemos, né? Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Não sei se você já começa a perceber uma diferença no trato de Jesus aí com Nicodemos, se você comparar com o início da conversa com a samaritana. Tá? Vamos continuar aqui o texto. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Isso é um mestre da lei que está falando. Tá? Alguém esclarecido, alguém que conhece, alguém que tem uma capacidade intelectual, digamos, distintiva dentro da sociedade. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. Quais são os elementos curiosos nessa cena aqui? Talvez aqui não seja uma cena tão extraordinária assim. Mas ela é curiosa, ela tem algumas coisas, tem uma certa ironia nessa cena aí. O que você detecta no primeiro momento aí? Ele é mais duro. Ele não chega, me dê água para beber. Espera aí, Nicodemos, vamos tomar um vinhozinho? Para ter nossa conversa, né? Vamos tomar um vinhozinho, pegar umas tâmaras secas aqui para te comer, né? Criar um ambiente gostoso para a gente conversar. Não. Jesus já chega com a informação ponta. Aquela informação que era final lá no diálogo com a samaritana, é inicial aqui com Nicodemos. Agora, a gente para pensar, Nicodemos era autoridade, era mestre, era alguém de posição dentro do sistema. Mas ele chega para Jesus e chama Jesus do quê? Rabi. E Jesus não tinha nenhum treinamento formal em teologia, ou não tinha nenhum treinamento formal dentro daquilo que era considerado adequado no sistema judaico para ser chamado de mestre. Então, aparentemente, Nicodemos, apesar dele procurar Jesus na surdina, né, na calada da noite, para não ser reconhecido, talvez, com medo de que pudessem identificá-lo e tudo mais, você há de convir comigo que ele chega para Jesus, para dialogar com Jesus, com a crista baixa. Ele não chega: eu sou mestre em Israel, então vim aqui tirar algumas dúvidas com você para ver se a tua teologia está indo bem. Não. Ele está inquieto. E ele está buscando respostas para a inquietação dele. Então é interessante ver que ele não chega
todo pavãozinho, com o rabo aberto. Ele chega mansinho, ele chega numa boa, chama Jesus de mestre, está procurando entender. Mas Jesus chega e fala, cara, é o seguinte, você precisa nascer de novo. Agora, para pensar o que isso significa para um homem como Nicodemos. Então vamos colocar aqui, né? Uma cena curiosa. Jesus é enérgico e direto com ele, aquilo que foi falado aqui. Nicodemos é confrontado imediatamente com a necessidade de nascer de novo. Por que Jesus... O que significava? Qual o efeito prático, né, na mente de Nicodemos com essa metáfora de Jesus? Você precisa nascer de novo. Na verdade, não é uma metáfora, mas ao mesmo tempo é a realidade básica de todo ser humano. Como é que isso deve ter soado para Nicodemos? Tenta pensar um pouquinho. Recomeçar? Recomeçar, como assim? Né? Primeiro vem aquela ideia, como voltar para o ventre da mãe? Né? Mas recomeçar, a ideia de recomeço, né? A ideia de iniciar algo. Mas espera aí, cara, olha onde eu estou. Eu já passei por todas, ou praticamente todas as etapas de transição dentro da cultura, dentro da religião, dentro do sistema de poder. Do que você está falando, Jesus? Eu já estou lá em cima, eu já estou no ponto, eu já sou o cara. Ele não fala isso, mas eu penso que na mente dele essa inquietação deve ter vindo, talvez não dessa forma, não com essa estrutura. Mas espera aí, cara, eu sou doutor da lei. Jesus mesmo fala, você é doutor da lei, não está entendendo? Surpreendeu tanto quanto a água fazia. Com certeza. Causou o mesmo tipo de impacto. Como? Espera aí, do que você está falando, cara? Tem que nascer de novo, mas e o que eu sou? E a minha relevância? E a minha religiosidade? E a minha meritocracia? Não há mérito nisso? Em tudo que eu construí ao longo desse tempo? Jesus é de uma precisão cirúrgica e literalmente é como um míssil apontado para os fundamentos de um edifício muito alto e muito bonito, mas que não serve para nada. E a questão toda, o que é, e não é fazer de novo, ele fala, você precisa nascer de novo. Aí vem a questão, que deve deixar chacoalhado intimamente as entranhas de Nicodemos de uma maneira muito intensa. Primeiro, para pensar aqui, ninguém nasce por ter trabalhado duro e merecido nascer. Ah, eu fiz para merecer o meu nascimento. Ah, é? Como? Ah, eu fui um bom zigotinho. Eu fui um bom espermatozoide. O óvulo era bom também, a gente era nobre, a gente era diferente. Afinal de contas, né, não sei se você se lembra do filme Olhe Quem Está Falando. A cena inicial daquele filme é muito engraçada, porque tem lá os espermatozoides nadando na direção do óvulo. Vamos lá, moçada, vamos lá. Quem chega aí chega todo mundo lá e começa aquele frisson para entrar no óvulo, para fecundar o óvulo. E de repente, consegui, oba, venci. O mérito é esse. Eu venci a corrida pela vida. Não tem isso aqui. Ninguém nasce por ter planejado habilmente habilmente ou totalmente o seu nascimento. Eu não tenho consciência da minha fecundação. Eu mal me lembro do que aconteceu no primeiro ano de vida. O segundo, o terceiro, o quarto, eu já tenho algumas lembranças bem esporádicas. Ninguém contribui com o seu nascimento. A vida é um presente. Você nasceu porque alguém te presenteou. Você foi um presente da vida. Você foi presenteado com a vida. Da mesma forma, o novo nascimento. Salvação é pela graça. Nenhum esforço moral pode ganhar ou merecer a salvação. É necessário nascer de novo. O que Jesus está falando para Nicodemos é o seguinte, cara, você construiu a sua vida em cima do mérito humano, tentando alcançar de Deus alguma coisa, tentando receber de Deus alguma coisa, tentando merecer de Deus alguma coisa. Eu digo para você, isso não funciona. Mas por quê? E vou te dizer por quê. A sede está aí. Porque se você estivesse satisfeito com toda a sua religiosidade, você não teria me procurado. Teria? Você não é um conjunto virtuoso dentro da sociedade? Por que você veio me procurar? Sobre o que a gente está falando aqui?
Por que você está inquieto com isso? É curioso, as similaridades, exatamente. No caso dela, eu não quero ser hostilizado pelos que me rejeitam. No caso dele, eu não quero que a minha imagem seja arranhada. Não interessa. Minha turma me veja. No caso dela, é a rejeição que me faz andar à margem. E ela vai no horário em que ninguém está lá. E no caso de Nicodemos, é o medo de ser rejeitado por aqueles que o aprovam. Que foi, eventualmente, o medo que Paulo sofreu quando ficou 3 dias lá em Damasco, com os olhos blindados, considerando seriamente o que tinha acontecido na sua vida e as implicações dessa mudança. Eu creio que Paulo entrou numa crise profunda naqueles 3 dias. Veja bem, uma crise com saída, uma crise com um final, né, com convicção. Mas você imagina, 3 dias para você simplesmente ver os seus fundamentos, as bases da sua crença implodidas e tudo sendo reconstruído a partir de fora. Gente, como eu queria poder entender o que se passou, ou acompanhar todo o pensamento de Paulo naqueles 3 dias. A gente teria lições tremendas para aprender. A gente percebe essas lições acontecendo nas cartas dele, depois nas atitudes dele. Mas é impressionante o que esse homem deve ter passado naquele momento. E Deus deixa o cara no escuro, né? Aí você tem, né? Não tem como a gente não fazer uma analogia com Jonas. Não tem como não fazer uma analogia com Jesus no túmulo. Né? É renascimento. Está renascendo. Né? Olha o que o Keller fala aqui, né, sobre isso. O aspecto mais enganador do viés religioso, dessa linha, né, na qual Nicodemos estava andando, é que pessoas religiosas falam constantemente sobre confiar em Deus. Mas se você pensa que sua bondade está de fato contribuindo para a sua salvação, então você está efetivamente sendo seu próprio Salvador. Você está confiando em você mesmo. Percebam, Nicodemos e a samaritana eram igualmente pecadores e necessitados da graça, e assim somos todos nós. Alguém pode chegar e afirmar para você, tudo que importa nessa vida é ser uma boa pessoa. Mas parece que essa visão é enganosa, porque se Deus existe, se há de fato um Deus, como o Keller fala aqui, né, você deve a Ele literalmente tudo. Se há um Deus, você deve a Ele muito mais do que uma vida moralmente decente. Ele merece ser o centro da sua vida. Mesmo que você seja uma boa pessoa, se não aceita que Deus seja Deus para você, você é tão culpado de pecado quanto Nicodemos ou a samaritana. Você está sendo o seu próprio Salvador e Senhor. Na minha jornada como cristão, eu percebo que as pessoas com quem eu mais tenho dificuldade de dialogar sobre a graça de Deus são aquelas pessoas que são moralmente irretocáveis. Porque ele não se vê carente de Deus. Ele olha, mas cara, eu sou uma pessoa boa. Aquela história, não matei, não roubei. E alguns têm um conjunto virtuoso que, humanamente falando, é quase impossível alguém atingir. As pessoas mais éticas que eu conheci, até hoje, são descrentes. E são as mais refratárias à ideia de Deus e da necessidade de salvação. Cara, tá bom. Uma vez eu cheguei a escutar, cara, olha, vou te dizer uma coisa. Posso até considerar essa sua ideia sobre Deus, mas vou te dizer, é quase um favor que eu faço para ele ser filho dele. Dada a visão que ele tem dele mesmo. Eu sou a minha régua moral. Não preciso. Cara, eu olho vocês cristãos, olha só o que vocês são. Eu falei, cara, entenda o seguinte, por favor. Nós cristãos somos a exemplificação clara da queda do homem e da necessidade de graça nesse sistema criado por Deus e que precisa de redenção. Quando você vê os meus defeitos, você de fato vê o homem caído. Mas um homem redimido por Jesus, que está numa trilha e que tem razão para ser moral. Você não tem razão para a sua moralidade. A sua moralidade ela cai no vazio, ela não se sustenta em nada, e ela não tem propósito, não tem sentido, não tem meta, não tem objetivo de ser.
Você faz isso porque você gosta de ser assim e porque isso de alguma forma te traz prestígio. Isso se volta para você mesmo. Só com a ação do Espírito Santo para a pessoa entender essa verdade. Acaba sendo, né? Por mais moralidade que tenha, qual a finalidade disso? Para que isso existe, né? Olha só. Qual é a solução, então, para esse problema da samaritana e de Nicodemos, né? O problema do prestigiado, perdão, e da marginalizada. Romper com as formas falsas da salvação ou pseudo-salvadores, não importa o que seja. Carreira, sucesso, cônjuge, filhos, relacionamentos, reputação, prazer, moralidade, correção, bondade, integridade, etc. Uma vez eu falei para os alunos do seminário uma coisa que assustou. Eu falei, tome cuidado, porque ministério pode ser um ídolo no seu coração. Púlpito pode ser um ídolo no seu coração. Relevância no cenário, no contexto onde você está, pode ser um ídolo no seu coração. Ter um ministério pop pode ser um ídolo no seu coração. Pode tirar o foco de você, da sua relação com Deus. A questão é que essas coisas estão aí, e elas não são em si necessariamente más. Né? Quando a gente fala de carreira, de sucesso, de cônjuge, de filhos, de relacionamentos, de reputação, prazer, moral, essas coisas em si não precisam ser más. Mas se elas vêm ocupar um espaço que não lhes pertence, elas estão a serviço de uma divindade que não é o Deus das Escrituras. E, gente, vou falar uma coisa para vocês. A gente precisa dialogar o tempo todo com o nosso coração, porque a gente tem um coraçãozinho peludinho, nervosinho, que o tempo todo fica tentando chamar um ídolozinho e colocar ali no altar. Deus, dá licença um pouquinho, ó, dá para colocar mais um... deixa eu colocar um penduricalho aqui. O penduricalho dos filhos. Né? Davi Merck, um professor do seminário, ele fala de famílias filiocêntricas, em que o filho é tudo. Ocupa o centro da realidade da família. Inclusive, ele ilustra isso de uma forma muito interessante. Né? Sempre que ele faz isso, é muito lúdico, é muito fácil de entender. Ele pega ele com a esposa, ele sempre ministra com a esposa, junto com ele. Os dois dão as mãos assim. Uma família filiocêntrica é aquela família em que os pais colocam os filhos no centro, e à medida que a família vai crescendo, ou as necessidades dos filhos vão crescendo, os pais acabam, ele demonstra isso graficamente, soltando as mãos da esposa, e os filhos vão se interpondo entre os dois. Só que aí chega o dia em que os filhos saem de cena, e quando eles se veem, marido e esposa, estão distantes um do outro, e isso inevitavelmente acaba em separação, ou eventualmente acaba em separação. Ele fala, a família cristocêntrica é aquela que o marido e a esposa ficam sempre de mãos dadas, e a roda é mais uma ciranda, em que você vai acrescentando até que fechar o círculo do outro lado. Quando os filhos saem, marido e esposa estão com as mãos dadas ainda. Para pensar se não é verdade isso. A gente tem que tomar muito cuidado. Filhos são uma bênção do Senhor, a palavra de Deus diz isso. Mas a idolatria com os filhos é algo que pode custar a saúde de um casamento. Pode custar ou pode tributar um casamento de uma forma terrível e dolorosa. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. A ideia aqui, então, nenhum outro Salvador, além de Jesus, é de fato um Salvador. E a gente precisa lidar sempre com essa verdade aqui. Né? Deixa eu fechar aqui para vocês, colocando um texto que, para mim, é muito... Antes disso, quero colocar para vocês um exemplo que aconteceu comigo, que foi muito interessante. Né? Eu lembro que, na questão de alguns anos atrás, 6, 7 anos atrás, eu tive um diálogo muito interessante com um rapaz que era ateu. E ele chegou para mim, vocês conhecem. E... cara muito gente boa, muito jóia. Sabe aquele cara eticamente perfeito, profissional de alto gabarito, aquele cara que você fala, esse cara desceu pronto, né? Pegaram a forma, jogaram fora, só tem esse cara, né? Então, mas é gente boa, pessoa querida mesmo. E eu lembro que ele chegou para mim e falou, André, eu estou tentando entender por que eu não creio em Deus, e por que eu precisaria de Deus.
Eu falei assim, não se engane, você tem um Deus. Ele certamente não é o Deus das Escrituras, mas você tem um Deus. E aí eu comecei a citar coisas que eu sei faziam parte da realidade dele. Eu falei, talvez seja a sua carreira, talvez seja a sua inteligência, extremamente inteligente, extremamente capaz, ainda muito novo, mas muito, muito diferenciado. Talvez seja a sua situação social, talvez seja... E comecei a listar uma série de coisas. Eu falei, esse Deus está aí, eu não sei qual é, ele está aí. Talvez até seja um mix desses elementos que eu te coloquei. O único problema, falei para ele, é que em algum momento esse Deus vai frustrar você. Ele vai te dar um bypass. Ele vai te deixar na mão. Jesus não te deixa na mão. Você tem que decidir que Deus vai ocupar o centro da sua vida. Foi legal conversar com você. Tirei o telhado. Não fiz apelo, vamos orar junto, não fiz nada. Deixei o cara inquieto. Ele saiu meio desconcertado da minha sala. Trançando minhas pernas assim. E eu orei, falei, Senhor, cuida, faz o que o Senhor tem que fazer, porque o que podia fazer nesse momento eu fiz. Nesse caso, com a graça de Deus, graça mesmo, favor de Deus, direção de Deus, ação de Deus, 2 meses depois ele se converteu. Mérito do André? Aqui para você, né? Por favor. Claro que não. Ação do Espírito. Ele entendeu, cara, de fato, eu tenho um Deus que vai me deixar na mão. Ele entendeu isso. Esse negócio vai pisar na bola comigo em algum momento. Pode pisar na bola comigo em algum momento. E eu estou colocando as minhas fichas nisso aqui, esse negócio vai me frustrar, eu vou apanhar disso aqui. Eu acho melhor mudar de chave, mudar de via. E entendeu que não era pelo mérito dele. Ainda está crescendo com Deus. Tem uma caminhada pela frente como todos nós temos. Mas hoje é alguém que é da família e tem uma esperança e tem uma firmeza que nada pode abalar. Por quê? Eles sabem quem é o Redentor dele. E eu quero fechar falando usando esse texto aqui, para mim é muito rico, né? Que está pertinho do texto que vocês, daquela primeira música que a gente ouviu hoje, do Lembrança a Timóteo. Aquilo lá é 1 Timóteo capítulo 1, verso 17, isso aqui é 2 Timóteo. Olha o que Paulo fala aqui em 2 Timóteo, no capítulo 1, verso 12. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro, algumas versões falam, o que lhe confiei até aquele dia. O que nós confiamos a Deus? O que nós confiamos a Deus? A nossa vida, a nossa existência. A ideia de que a nossa existência é colocada nas mãos dEle está muito bem guardada. Lembre-se, quando Paulo escreve isso, ele sabe que vai morrer. Ele sabe que a vida dele, que a jornada dele está terminando, que o ministério dele acabou. Ele sabe que ele vai sair do calabouço, do cárcere mamertino ali em Roma, e ele vai direto para a guilhotina. Eu estou bem certo. Eu sei em quem eu tenho crido. E eu estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Essa é a palavra para a samaritana. Essa é a palavra para o privilegiado. Todos nós precisamos do Senhor Jesus, nós precisamos de Deus. Se você está à margem, você pode se achegar a Ele, Ele não vai rejeitar você. Se você tem um conjunto virtuoso ético, não confie nele, porque isso não te garante qualquer espécie de prerrogativa diante de Deus. É sempre pela graça, é sempre pelos atributos dele, é sempre pelo conjunto virtuoso de quem Deus é, e nunca pelo meu. Isso ensina a gente a baixarmos a nossa expectativa com os outros, abaixarmos a nossa expectativa com a gente mesmo, mas sempre olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Se você não entregou a tua vida para Jesus, talvez seja a hora de você considerar isso. Eu não sei quantos de vocês aqui já são salvos, eu não conheço todos profundamente, mas talvez seja o momento de você, Deus, eu quero tomar essa decisão. Na verdade, entenda, não é que você está tomando uma decisão, você está respondendo ao chamado dele.
você responde ao chamado de Deus. Vem para casa comigo. Vem caminhar comigo. Talvez esse hoje seja o dia. Talvez esse hoje seja o momento. Eu não sei. Eu quero dar alguns instantes só para vocês pensarem um pouquinho nisso. Ou talvez seja o caso de a gente retomar ou reconfigurar o nosso altar, né? Senhor, no meu altar tem estado um pouquinho, sujo ultimamente. Ou ele tem sido visitado por elementos, por alienígenas. Por coisas que não são naturais a esse altar. Eu quero confessar aqui a minha idolatria, seja ela qual for, pedir ao Senhor perdão e pedir que o Senhor me ajude me renove na expectativa, renove a minha esperança no fato de que o Senhor é suficiente para mim. Baixe sua cabeça um pouquinho, seja um caso ou outro. Tenha esse tempo com Deus agora, um tempo seu, e eu vou orar no final. Pai, eu quero te agradecer pelo incentivo que Paulo nos dá nesse texto. Quando a gente para lembrar que ele está ali no final da vida dele, abandonado pela maioria dos irmãos em Cristo, inclusive. Sozinho, num lugar fétido, num lugar sujo, num lugar frio. Essas palavras, elas tomam uma dimensão muito mais significativa, imensa para a gente. Não que elas se tornam mais verdadeiras, não, elas são verdade. Mas elas ficam mais carregadas de sentido. O sentido fica mais intenso, ele aparece mais. Ao falar que ele sabia, conhecia bem o Senhor em quem ele cria, e no qual ele depositava a sua vida, e sabia que o Senhor era extremamente fiel e poderoso para guardar a sua existência de todo mal, até o dia do reencontro do Senhor, dos teus filhos com o Senhor, é algo que é tremendo para a gente. Isso faz a gente parar para pensar na nossa vida e avaliar os nossos problemas de uma maneira mais, digamos, ampla, onde o Senhor é o centro de tudo. Eu peço ao Senhor que, para aqueles irmãos que estão aqui que têm lutado com as suas próprias incoerências, muitas vezes, assim como eu luto com as minhas, que têm lutado com os seus próprios ídolos, assim como eu luto com os meus, que o Senhor nos dê, ó Pai, a capacidade de diariamente examinarmos o nosso coração com a Tua ajuda e buscarmos o Teu auxílio para deixarmos o altar sempre limpo. É com a Tua ajuda que a gente faz isso. Sozinho a gente não dá conta. A gente não consegue se relacionar com o Senhor sem o suporte, a sustentação que o Senhor nos dá. A Tua graça até nisso nos auxilia. E eu peço ao Senhor, nos ajude nisso, por favor. Para que a gente não fique decepcionado com a gente. Eu peço ao Senhor para que a gente não fique decepcionado com a gente demais. Porque ficar decepcionado com a gente demais significa que a gente tenha acreditado demais na gente, que a gente pode, que a gente consegue, que a gente é. Quando, na verdade, Pai, a Tua graça nos basta. E que isso sustente a vida de cada um. Sim, nos levando para a prática de boas obras, mas sempre como uma resposta, sempre como um desdobramento, e não como um fim em si mesmo. Tentando angariar do Senhor alguma simpatia, tentando angariar do Senhor alguma bênção, algum favor, como se nós já não estivéssemos extremamente supridos pelo Senhor para tudo o que é necessário para viver a vida e a piedade. Ajuda a gente a reconhecer isso, a detectar isso aí. Porque muitas vezes a gente acaba se perdendo nos nossos pensamentos. E para aqueles que ainda não têm essa relação boa, profunda, de esperança com o Senhor, Pai, que esse seja o dia. Visita, abre o entendimento, fala o coração, produz aquela convicção de necessidade do Senhor que só o Teu Espírito pode produzir. E que haja, Pai, inclusão na Tua família hoje, que novos filhos sejam acrescentados e gente celebre diante do Senhor, ó Pai, a grandeza da Tua pessoa e a salvação maravilhosa que o Senhor tem operado na vida de tantos que estão chegando e que ainda irão chegar. Que esse seja um dia assim, ou pelo menos, ó Pai, que esse processo
se não foi iniciado ainda, se inicie hoje. E que em breve, ó Pai, haja mais gente engrossando a família, entrando na família, porque essa família, ela tem espaço no coração que abraça o mundo. E o teu interesse é que todos sejam salvos, a tua palavra fala isso. Que seja assim. E obrigado, Pai, pela forma tão amorosa como o Senhor, vivendo entre nós, nos ensinou sobre o teu amor, sobre as verdades, sobre as nossas necessidades. Obrigado pela vida de um pastor tão brilhante, tão humilde, tão sensível ao contexto como o pastor Timothy Keller, que nos brindou com um livro tão maravilhoso, um entre tantos. Que o Senhor abençoe o seu ministério, especialmente nessa nova etapa que ele está se propondo a trabalhar, que ele continue sendo ricamente usado pelo Senhor. Obrigado pela vida de homens como ele. Obrigado porque o Senhor levanta pessoas preciosas no nosso meio para nos ensinar, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe vocês.